Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto novamente. Hoje vim aqui falar com vocês da nova ferramenta que eu utilizo para controlar as minhas nomeações, os meus trabalhos periciais e o financeiro que provém dessa minha atividade pericial. Tá? Essa ferramenta se chama Pipefy. Tá? O Pipefy é uma startup aqui de Curitiba, certo? Que ela se utiliza do sistema Kanban. Aquele mesmo sistema criado pela Toyota há muito tempo atrás, que se utiliza de cards para controlar as fases de execução de todos os processos, de qualquer processo, certo? Então vamos entrar aqui, eu vou falar para vocês um pouco como funciona essa ferramenta e como ela tem colaborado para manter o total controle da minha atividade como perito, ok? Vamos lá. Pois bem, aqui está o Pipefy. Veja, aqui eu consigo customizar esse sistema da minha forma, como eu quiser. Os processos não são processos engessados. Eu posso criá-los de acordo com a minha necessidade, ok? Hoje eu falarei para vocês sobre o processo de nomeações, ok? Vamos lá. Aqui no processo de nomeações, eu utilizo esse Pipe, essa ferramenta, sempre que eu recebo uma nomeação nova, e antes eu tinha que criar uma linha no Excel informando todos os dados do processo que foi nomeado, agora eu utilizo essa ferramenta. Como que isso funciona? Eu crio um card. Aqui informo o número do processo, a vara, a comarca em que foi nomeado, o tipo de ação, o juiz, o meio em que transcorre o processo, se é uma perícia paga ou justiça gratuita, nome do autor, nome do réu, valor da causa, a data que eu vou enviar a proposta, o valor da proposta inicial, o valor da proposta final, porque ela pode ser impugnada pelas partes, pode ser arbitrada pelo juiz e assim por diante. Quando eu crio o PIPE, um novo cartão é criado aqui na fase de nomeações, certo? E quando eu for elaborar a proposta, eu movo isso aqui para essa etapa. Elaborei a proposta, eu movo para cá, juntar a proposta, junto a proposta no sistema Projude e anexo a proposta aqui. Ou seja, ele tem uma série de campos aqui no qual você pode fazer comentários, no qual você pode anexar arquivos e assim por diante. Tá? Mas meu objetivo não é tanto dar detalhes a respeito da ferramenta. É importante vocês saberem que é uma ferramenta totalmente customizável, ou seja, você monta ela da maneira que você necessitar, ok? Deixa eu mover esse cartão de volta aqui para essa fase, certo? Então, hoje eu tenho 126 propostas que estão pendentes de aprovação, ou seja, que as partes ainda estão discutindo os honorários. Algumas pode ser até que já tenha sido indeferida a prova pericial. Né? Normalmente eu acompanho o andamento disso daqui quando sou intimado para me manifestar a respeito desses autos, certo? Aqui eu tenho mais um campo, mais um processo no qual ficam todos os cartões, todos os cards referentes a impugnações. Hoje eu tenho 5 propostas impugnadas aqui. Existem casos em que as partes aqui desistem da perícia e eu movo esse card aqui para desistência da perícia. Tudo isso para que eu saiba exatamente em que etapa, em que fase está cada uma das nomeações que recebi, certo? Digamos que o feito foi extinto, eu recebo a intimação do juiz, eu movo o card para cá, vou saber que esse feito aqui eu fui nomeado foi extinto, ou seja, ele não sai da minha estatística, né, de nomeações. Eu simplesmente tenho ele controlado aqui como um processo que foi extinto e eu não tive mais que elaborar a prova pericial. Daí aqui no fim eu tenho as propostas aprovadas, tenho aqui campos dos casos em que eu fui substituído por outros peritos, devido a não aceitarem a minha proposta e assim por diante, e também casos em que eu declinei do encargo, certo? Tudo isso pode ocorrer, tá? Você declinar do encargo pode ser normalmente em função dos honorários muito baixos, ou então pela imposição do teto máximo de pagamento da justiça gratuita, que é R$ 378, e nesses casos efetivamente não vale a pena, então eu declino do encargo.
tá? Você vai me perguntar, tá, mas o que tem de tão fantástica essa ferramenta? Por que ela é melhor que o Excel? Eu não estou dizendo que é melhor que o Excel. Se você for um as no Excel, de repente você pode controlar tão bem quanto aqui. Eu me achei mais bem assistido utilizando esse programa, certo? O bom aqui do PyPy é que você pode gerar uma série de relatórios. Você pode gerar uma série de relatórios para acompanhar cada um desses pipes, cada um desses seus processos. Por exemplo, aqui, nesse pipe especificamente, eu tenho aqui, por exemplo, as 504 nomeações que eu recebi. Se eu quiser saber dessas 504 nomeações, por exemplo, deixa eu desligar a tela aqui para ficar mais fácil conversar com vocês. Por exemplo, eu quero saber quantas... Cadê? Vamos ver aqui. Ó. Vamos ver. Aqui eu quero saber quantas perícias eu já realizei de um determinado tipo de ação. Por exemplo, eu quero saber quantas ações, quantas perícias de embargo à execução eu já elaborei até hoje. Eu filtro aqui, ó. Embargos à execução, ele já filtra aqui, ó. Das 504 nomeações, 72 nomeações foram em processos de embargos à execução e os honorários que eu propus totalizaram R$ 274.837. Digamos que eu não quero mais saber por tipo de ação, eu quero saber quantas vezes eu fui nomeado na 7ª Vara de Curitiba. Eu fui nomeado 3 vezes na 7ª Vara de Curitiba. Quantas vezes eu fui nomeado na 1ª Vara de Apucarana? Eu fui nomeado 180 vezes na 1ª Vara de Apucarana e assim por diante. É muito legal, gente. É muito legal. Tá? Por exemplo, eu quero saber um determinado réu aqui. Vamos ver aqui. Ó. Esse campo aqui eu tenho que digitar. Vamos ver aqui quantas ações eu fui nomeado em que o Itaú Unibanco, ó, aqui, ó, Itaú Unibanco como réu. 4 resultados. Eu tenho mais do que isso, tá? Porque eu tenho outros casos em que... Vamos colocar aqui. Ó, SA. Itaú Unibanco, SA. Aqui foram 158 perícias com Itaú Unibanco SA. Ou seja, eu consigo filtrar tudo isso muito fácil. Isso é bom para controlar as suas atividades, para você ter o domínio de tudo que você fez, tá? Outra coisa bacana, tá? Aqui nessa etapa não vai dar tão bem para ver, é que eu posso ver isso por calendário, certo? Cada um dos fluxos, cada um dos processos, eu consigo ver, por exemplo, no mês de julho aqui, ó, quais são os meus prazos? Ó, aqui no dia 3 eu tinha um prazo aqui desse processo, ou seja, eu tinha que apresentar uma proposta, dia 19 eu tinha que apresentar essas 2 propostas, dia 22 eu tinha que... Ou seja, aqui eu consigo controlar tudo. Aqui o mês, na semana, o que eu tenho essa semana? Semana eu não tenho nada, no dia não tenho nada. Posso também fazer minha agenda e assim por diante. Então, pessoal, tudo isso é muito, muito bacana, certo? Faz com que o controle da sua atividade seja muito mais efetivo, tá? Então, eu aconselho vocês que pensem quando a atividade de vocês como perito atingir um determinado tamanho, para que vocês tenham o controle e até mesmo não fiquem nervosos, eu vou dizer, não fiquem nervosos, porque eu já fiquei nervoso diversas vezes, porque tinha diversos prazos vencendo, não achava informação de um determinado processo. Então, é muito importante que você, como perito, você tenha isso em mente. Você tem que saber tudo com relação aos processos em que você foi nomeado, seus prazos e assim por diante. Fora os detalhes da perícia em si, que nós falaremos em outros vídeos. Ok? Bem, gente, hoje eu vou encerrar por aqui, certo? Vou encerrar por aqui e no próximo vídeo eu vou falar para vocês um pouco mais sobre essa fase aqui, cronograma. Vou mostrar para vocês como o PyPy me ajuda a controlar o cronograma
das minhas operações, das minhas nomeações como perito, ok? Você curtiu esse vídeo, gente? Não esqueça de se inscrever no meu canal, ok? E marque também o sininho para que você receba as notificações, ok? Meu nome é Pedro Neto e espero você aqui novamente para mais um vídeo sobre atividade de peritos do juízo. Um grande abraço.